Mulher, esse vídeo aqui é para você que chegou na menopausa e sentiu que tudo muda na sua vida. Seja a tua dificuldade de emagrecer, seja na tua qualidade de vida, que piorou. E você hoje não está sabendo lidar com isso, não sabe como mudar isso. Então a gente vai falar sobre como lidar com a chegada da menopausa. E eu resolvi fazer esse vídeo porque eu recebi um comentário aqui no canal de uma seguidora onde ela falou o seguinte: depois que a menopausa chegou na minha vida, foi um caos. Tenho 51 anos e de uma mulher atlética que fazia exercício 6 vezes na semana, super ativa, agora com o corpo inflamado, muitas dores, cansaço, dores no joelho, nas costas, insônia, ansiedade, perdeu completamente a motivação de treinar e ela não consegue voltar a ser essa mulher ativa. Né? E isso talvez possa estar acontecendo com você. Pode ser que você não fosse uma mulher ativa, mas você observou que, cara, depois que você realmente passou ali dos 40 anos e chegou de fato na menopausa, a tua vida se tornou diferente, não foi a mesma coisa. Eu quero começar esse vídeo aqui, né, o conteúdo falando sobre a questão hormonal. Talvez você saiba, talvez não, o impacto que os hormônios femininos têm na tua saúde, na tua qualidade de vida, na sua vida como mulher. Hoje, né, os principais hormônios femininos é o estrogênio e a progesterona. E eu quero deixar esse vídeo bem didático, não quero trazer nada complexo ou com nomes difíceis para dificultar o seu entendimento. E para isso eu vou simplificar, mas vamos olhar os hormônios, tá? Da seguinte forma: o estrogênio é o hormônio, vamos botar assim, ativo, é o hormônio que dá vida, é o hormônio que te coloca para agir. Então, a gente vai ter, né, uma ação do estrogênio, por exemplo, na tua energia, na tua disposição, vai ter uma ativação no teu metabolismo, já que você gera essa energia, você tem essa disposição, então a gente, né, dentro dessa questão do metabolismo, a gente vê que esse metabolismo ele fica mais ativo. Então, obviamente, você tem mais facilidade de emagrecer, você não tem tanta facilidade de ganhar gordura. E abrindo um parêntese aqui, tá? Tudo que eu estou falando é um contexto normal. Porque pode ser que você fale assim, ah, não, Lucas, mas quando eu tinha menos de 40, cara, sempre foi difícil de emagrecer, né? Eu não era essa pessoa que você está falando. O que eu estou dizendo é que o organismo ele tende a funcionar assim. Obviamente, quando a gente vai olhar emagrecimento, por exemplo, a alimentação tem muito peso. Então, se a tua alimentação antes dos 40 era ruim, obviamente que você não vai ter esse corpo tão funcional, esse corpo tão eficiente. Mas é para ser assim. Então, o estrogênio, hormônio feminino, ele vai dar essa vida, ele vai dar esse gás. Inclusive, é muito comum, dentro das conversas que eu tenho com pacientes, com seguidoras, que elas falam assim: poxa, Lucas, antigamente, cara, era só fechar a boca. Era só fazer uma dietinha que eu já consegui emagrecer. E depois que eu passei dos 40 anos, que eu cheguei na menopausa, isso já não funciona mais. Justamente por conta da ação desse hormônio, que é o estrogênio. Além disso, o estrogênio também tem uma ação muito importante na proteção dos ossos e nas articulações. Então, depois que você começa, né, a ter uma queda desse hormônio, é natural e normal você começar a ter um enfraquecimento dessas regiões, dessa articulação, do joelho, né, enfim, das costas. Então, é comum observar uma maior presença de dor. Obviamente que isso não é padrão, não são todas as mulheres que vão sentir isso, mas é de se esperar. O estrogênio também tem uma ação na parte intestinal, enfim, tem diversas funções no nosso corpo, mas eu estou trazendo aqui mais importante, ou os que mais se manifestam em termos de queixa, né? Como, por exemplo, essa seguidora falou, que o dela era cansaço, dores, então eu trouxe mais essas questões. Quando a gente olha para a progesterona, é um hormônio que anda lado a lado com o estrogênio, ele já tem uma ação mais, vamos dizer assim, ó, entre muitas aspas, tá? Eu quero simplificar, mais calmante. Ele é o que vai dar mais estabilidade emocional para você, é ele que vai te deixar com mais paciência, com mais calma. Obviamente que eu sei que pode ser que você fale, não, Lucas, mas eu sou uma pessoa sempre fui muito ansiosa, então não quer dizer que eu não tenho esse hormônio. Sim, você tem esse hormônio, sim. Isso é uma questão mais de temperamento, mas a ação do hormônio no seu corpo é uma ação mais calmante, é uma ação que vai conduzir você
a ter esse tipo de resposta quando esse hormônio obviamente, ele está ativo, ele está em quantidade. A gente também tem uma menor resposta ao estresse, né? Então você consegue tolerar mais o estresse, tanto o estresse emocional, ou seja, coisas que acontecem no teu dia a dia e você lida com isso, quanto o estresse físico também, né? No sentido de exercício, no sentido de desgaste, o teu corpo ele consegue lidar melhor com isso. Então esse é o cenário, né, de uma mulher que está lá com os hormônios bons, com os hormônios em alta. Então a gente pode falar que antes dos 40 anos, a tendência é você ter esses hormônios sendo produzidos. Isso vai tender a estar mais equilibrado e a tua qualidade de vida, a tua saúde tende a ficar também mais estável. Agora, quando você passa dos 40, né, quando você chega, passa dos 40, você entra no climatério, você não sente, obviamente, esse impacto como, por exemplo, uma mulher que entra na menopausa precocemente, né, entra assim. Ou então, quando ela chega de fato na menopausa, você vai começar a ter uma queda. Então começa ali os primeiros sinais, você já fica mais cansada rápida, você já não tem tanta disposição, tanta energia como você tinha. Aquela perda de peso que você tinha com mais facilidade, agora ela fica um pouco mais demorada. Então o corpo ele começa a dar sinais. E essas coisas, obviamente, passam a acontecer de uma forma progressiva. E aí, quando você chega na menopausa, esses hormônios eles tendem já a estar bem mais baixos. É onde muitas mulheres começam, então, a ter, vamos dizer assim, uma piora dos sintomas. Muitas até relatam que sentem como se a vida tivesse, cara, mudado da água para o vinho, como essa seguidora aqui, né, essa inscrita que falou, cara, minha vida virou um caos. Por que isso acontece? Né? Por que ali começa a ter uma queda progressiva e do nada pode ser que você sinta essa mudança abrupta, esse caos acontecendo na sua vida. Eu vou trazer aqui um ciclo que tende a acontecer, e aí eu vou explicar a partir desse ciclo o porquê se torna um caos, o porquê muda e o porquê você sente isso de uma forma muito abrupta. Mas vamos lá. Vamos pegar o cenário onde o seu hormônio está caindo, tá? Só que como você nunca foi apresentada para isso, né? Como você não tinha um certo conhecimento lá atrás, você foi meio que vivendo, né? Isso na experiência ali, na prática, e automaticamente você foi buscando a informação e você foi conhecendo o cenário que você estava vivendo, né, o climatério e a menopausa, e você automaticamente também foi sentindo isso. Você meio que não se preparou. Não te prepararam para isso, sabe? Gravidez. A mulher, quando está grávida, ela vai se preparando, né? Muitas delas se preparam, e obviamente aquelas que não se preparam, cara, acontece de uma forma abrupta. É um caos na vida dessa mulher. Mas como você não está preparado, então as coisas elas vêm acontecendo de uma forma que você vai sofrendo uma alteração, tá? Então hoje é uma coisa que eu sempre falo aqui na parte intestinal, por exemplo, é que quando você passou dos 40 anos, você vai ter essa queda hormonal e isso vai impactar diretamente no seu intestino. De qual forma? Você vai ter um desequilíbrio das bactérias, naturalmente, então as bactérias boas, elas de alguma forma sofrem influência positiva dos hormônios femininos, que mantém essas bactérias fortes, que mantém essas bactérias equilibradas, e quando esse hormônio cai, essas bactérias ficam mais fracas, elas ficam em menor quantidade, e aí começa a acontecer desequilíbrio. Então as bactérias ruins, elas começam a predominar, a ganhar espaço, e isso faz com que você comece a ter um processo inflamatório no intestino. É onde você começa a ter mais estufamento, onde você começa a ter mais dilatação abdominal, mais gases, intestino preso, muitas das vezes, né? Maior facilidade de ganhar peso, dificuldade de perder gordura. Isso tende a acontecer. É uma questão natural da idade. Tá? Então, essa alteração de hormônio. E, obviamente, com a queda hormonal e com esse processo inflamatório acontecendo, o que começa a acontecer? Você começa a sentir uma perda de qualidade de vida. Então, você já não tem tanta energia, você já não tem tanta disposição, você se sente mais ansioso, você fica mais cansada rápido, você não tem tanto ânimo para fazer as coisas, a tua ansiedade ela fica maior, você tem maior sensibilidade ao estresse, então qualquer coisa te tira do sério, você não tem tanta paciência com as coisas. Então a tua vida, a tua qualidade de vida, ela cai drasticamente. O teu processo de emagrecimento, vamos dizer assim, né, resposta à dieta ou resposta ao exercício, também diminui. Então é aquela situação no qual você, vou pegar aqui essa paciente, essa seguidora que fala assim, cara, fazer exercício 6 vezes no dia, 6 vezes na semana. Essa seguidora, ela agora, entrando na menopausa, ela já não consegue fazer mais 6 vezes. Por quê? Porque ela está mais cansada.
ela não consegue, de repente, pegar as mesmas cargas. Então, ela tem uma perda de massa muscular, perda de força muscular. E quando você começa a vivenciar isso, o que acontece? Você fala, cara, tem alguma coisa de errado. Você não consegue aceitar essa, vamos dizer assim, uma perda de performance. Você não consegue aceitar que você não está conseguindo emagrecer. E o que é natural nosso? Não seu, nosso, do ser humano. Cara, se alguma coisa não está funcionando, eu vou, sei lá, intensificar, eu vou fazer diferente. Então é natural que a gente, vamos falar de exercício, tá lá fazendo um tipo de exercício, tá fazendo, né, de uma forma, eu vou intensificar. Então eu faço mais, eu levo mais tempo, enfim, faço uma dieta mais restritiva, eu começo a usar outras coisas para que eu consiga, de alguma forma, ter um resultado. Então eu aumento, vamos botar assim, ó, mais exercício e dieta mais restritiva, eu aumento o quê? Eu aumento mais o estresse. Porque veja, se você já está cansada e você não está dando conta de fazer aquilo que você fazia, e você aumenta isso, ou seja, você tenta forçar, você concorda comigo, seu corpo vai ficar mais estressado, você vai ficar mais cansada e você vai conseguir fazer menos ainda. Quando você entra numa dieta restritiva, ainda mais restritiva, que você passa mais fome, obviamente, você não consegue sustentar isso por muito tempo. Então, é natural que conforme você vai fazendo essa dieta, lá na frente a tendência é que você desista, a tendência é que você, enfim, erre, que você come outras coisas que você não devia. E isso tudo, esse excesso de estresse, esses erros na alimentação que acaba acontecendo, faz com que você come errado, faça com que você fique com o corpo mais estressado. E aí o que vai vir a partir disso? Mais sintomas. Então é mais cansaço, é mais vontade de comer doce, é mais ganho de peso, é mais dificuldade de perder gordura, é mais dores no corpo, é um corpo extremamente inflamado. Mais inflamado do que já estava. E isso vai fazer com que você fique como? Mais frustrada, mais desanimada, mais desacreditada. Então, entra num ciclo que é o que aconteceu com essa seguidora. Ela fala: eu não tenho mais motivação para treinar. Eu quero muito voltar ao que eu era. E provavelmente ela vem tentando fazer coisas, ou tentando voltar a ser quem ela era, quem ela foi um dia, e ela não consegue. Isso gera mais frustração. E muitas das vezes a gente vive esse cenário e pensa assim, cara, eu nunca mais, eu acho que eu nunca mais vou poder ser aquela pessoa que eu era antes. Poxa, será que eu nunca mais vou, sei lá, vou voltar a correr? Vamos supor que você corria. Né? Eu tenho pacientes, inclusive, estava atendendo falando com uma essa semana, que quando ela me conheceu, ela estava sem correr por conta de muitas dores, estava muito inflamada, e uma das coisas que ela tinha, né, o desejo era voltar a correr, porque a corrida foi muito importante na vida dela, trouxe muitas coisas boas, e ela estava sem correr por causa da inflamação. E aí você se questiona assim, cara, será que eu vou conseguir viver aquele tipo de estilo de vida? Será que eu vou conseguir ainda, sei lá, sentir aquilo que eu sentia? E vira uma incógnita, porque você tenta e não consegue. E aí acaba que, muitas das vezes, dependendo da quantidade de vezes que você tentou, dependendo daquilo que você já ouviu, dependendo do teu estado emocional, você pode desistir. Já vi paciente, já vi mulheres, né, que falam assim, Lucas, você é a minha última esperança. Você é a última tentativa. E graças a Deus, essas mulheres, elas entraram no protocolo, a gente começou o processo e elas conseguiram mudar isso. Elas conseguiram resultados que fizeram elas enxergar que não, aquilo não era o fundo do poço, aquilo ali tinha uma luz no qual elas poderiam voltar a viver como era antes, né? Saudáveis, com qualidade de vida, com corpo magro, com autoestima elevada, com bem-estar. E como que isso é possível, né? Como que você pode, ainda assim, na menopausa, ter um resultado no teu corpo de uma forma assim, ó, natural, certo? Que eu vou te falar aqui uma coisa que eu, enfim, faço com as minhas pacientes de forma natural, e de uma forma que seja totalmente sustentável e possível de ser feita. Porque também não adianta nada eu te apresentar aqui uma coisa que você não vai conseguir fazer. Mas não é o caso. Eu vou te apresentar uma coisa que eu sempre faço com os meus pacientes, principalmente com todas as que teve resultados, né? Então é possível. Eu vou te falar uma coisa que poucos profissionais falam, principalmente nutricionista e muito menos médico, que é algo que pode mudar completamente a tua qualidade de vida no aspecto hormonal. É muito comum, dentro dessa fase, da menopausa, você ouvir que o teu corpo ele já não produz mais hormônio. Que você, de repente, vai ter que precisar fazer reposição de hormônio, e aí entra aquela dúvida, cara, será mesmo que eu vou precisar
meu Deus do céu, mas se eu usar hormônio não tem, sei lá, problema de eu ter câncer, enfim. Existem várias incógnitas, vários questionamentos, inclusive partes da medicina que defende o uso de reposição hormonal, outra que não precisa, e você pode fazer isso totalmente natural. E aí é mais uma questão que você tem que ficar se questionando. E muitas das vezes você entra num caminho desse e também não tem resultado. Mas vamos lá. Uma coisa que os profissionais não te falam. O seu intestino, ele tem total capacidade de pegar hormônios e reativá-los. Vou te explicar uma coisa. Quando você chega antes da menopausa, o seu principal órgão que vai produzir hormônio é o ovário. Você sabe disso. Quando você passa dos 40 anos, esse ovário ele vai perdendo a sua capacidade de produzir hormônio. Quando você chegar na menopausa, o seu ovário já possivelmente não está produzindo mais nada. É basicamente isso que acontece. Só que existem outras regiões, por exemplo, a célula de gordura e o seu, deixa eu ver aqui, eu anotei para eu não esquecer, mas é basicamente a sua célula de gordura. Ó, as células de gordura e as glândulas adrenais são dois locais que ainda assim produzem uma quantidade pequena de hormônio. Então, a partir das glândulas de gordura, ou seja, a sua gordura corporal, e as suas suprarrenais, né, são glândulas, liberam hormônio, estrogênio, tá? Preste atenção no que eu vou te falar. Só que acontece, esse hormônio ele fica lá circulando no seu corpo. O fígado, ele pega esse hormônio, desativa esse hormônio, tá? E envia esse hormônio para o seu intestino. Esse é o processo que a gente chama de metabolização. Tá? Então a gente tem toda essa produção, esse transporte e esse direcionamento para o intestino. E lá no intestino é onde ele vai ser metabolizado. O que ele quer dizer? O que isso quer dizer? Quer dizer que ele vai ter um fim. Esse fim, tá? Ele tem dois tipos de fim. Ou ele vai ser reativado, então esse hormônio ele chega desativado, ele chega que não está funcionando, e o intestino ele pode ativar esse hormônio, ou ele pode eliminar. Um dos dois caminhos vai acontecer. Só que preste atenção no que eu vou te falar agora, que talvez isso seja novidade para você. Quem é que ativa esses hormônios? Determinadas bactérias. Bactérias boas, principalmente. Não são as bactérias ruins. E isso aqui explica o porquê que o intestino inflamado é um problema na tua vida. E por que o intestino inflamado ele piora ainda mais o estado da menopausa? E do climatério, mas da menopausa ainda mais, porque no climatério você ainda tem ali uma produçãozinha do ovário ali, ainda tem um suporte do ovário liberando hormônio ativo, de alguma forma, e na menopausa isso já cessa, então esse hormônio cai muito mais, né? Então, esse intestino, quando ele está saudável, você consegue ter um reaproveitamento hormonal dessas glândulas que você, né, que está produzindo esse hormônio, e isso vai te gerar aqueles benefícios que o hormônio estrogênio e o hormônio progesterona eles fazem no seu corpo, principalmente o estrogênio, porque no intestino é o estrogênio que vai ter toda essa função. E por isso que muitas mulheres, né, no caso aqui das minhas pacientes, eu vou estar mostrando aqui algumas que estavam na menopausa e depois que começaram a desinflamar, começaram a tratar do intestino sem reposição hormonal, tiveram esse resultado, é por isso que elas conseguem. É por isso que muitas das vezes você não precisa fazer uma reposição hormonal. Obviamente, se você tiver os critérios para isso, né? Porque tem mulheres, por exemplo, que tiram o ovário e precisam fazer reposição hormonal. Mas se você não tirou o ovário, é bem provável que você não vai precisar fazer. Você consegue repor isso de uma forma natural, através do seu intestino. Então, o intestino, eu posso dizer que ele é o ponto central. O intestino é o que vai, cara, dar vida à tua vida. É o que vai dar luz à escuridão que você se encontra hoje. Só que para isso acontecer, você tem que ter o quê? Bactérias boas. Lembra que eu falei para você que o estrogênio, o hormônio feminino, ele tem uma grande função em fortalecer e manter as bactérias boas em equilíbrio? Quando esse hormônio cai, muda o cenário. Só que você pode, através da tua alimentação, estimular essas bactérias boas a ficarem fortes e a ficarem em equilíbrio novamente. Você pode, através da tua alimentação, diminuir, ou vamos botar também, né, diminuir e enfraquecer as bactérias ruins, gerando um equilíbrio das bactérias no seu intestino, causando
processo saudável nesse intestino, potencializando cada vez mais a reativação desses hormônios, gerando ainda mais benefícios para a tua saúde, como tendo qualidade de vida, mais disposição, mais bem-estar, mais queima de gordura, mais saúde óssea, saúde articular. E aí, como que a gente faz isso na prática? Né? Eu quero pegar esse exemplo dessa seguidora no estado que ela se encontra, porque muitas mulheres que eu atendo, elas chegam assim até mim. Isso é muito comum, obviamente, pelo quadro hormonal, pelo quadro emocional. Uma mulher que está desacreditada, uma mulher que está cansada, uma mulher que já fez tudo, uma mulher que muitas das vezes está desacreditada. Como eu falei, né, tem muitas que chegam e falam assim, cara, é minha última esperança. Tipo, viram ali que realmente faz sentido o que eu falei, estão apostando ali, porque no fundo, elas muitas das vezes não acreditam, mas ela viu que fez sentido, ela viu um resultado de uma paciente, falou assim, cara, se ela conseguiu, mas é Deus que bota ali 1% de esperança para ela tentar de novo. Então, como que a gente faz isso? Eu quero que você pegue essa orientação para você também fazer, tá? Caso você queira fazer isso junto comigo, dentro de um acompanhamento, onde você vai ter suporte, eu vou deixar o link aqui na descrição do meu WhatsApp para poder te explicar como funciona o meu acompanhamento, o meu protocolo. Mas se você quiser começar sozinha, eu tenho certeza que se você fizer esse primeiro passo aqui, que é o que eu faço com elas, você vai ter sucesso, pelo menos nessa primeira etapa. Então, a primeira coisa é você ter clareza e você entender e aceitar o estado que você se encontra. E aí eu vou ler de novo aqui o que a seguidora falou. Lucas, eu estou acabada. Né? Depois da menopausa, minha vida ficou um caos. Estou cansada, estou cheia de dores, tenho insônia, ansiedade, não tenho motivação. Então, não tem nada de qualidade de vida. Ela está sobrevivendo. Isso é um fato. Você tem que aceitar. Você pode não se entregar. Eu concordo, não se entregue. Mas você tem que ter clareza e aceitar que isso é um fator na tua vida. Quando você aceita isso, você para de tentar fazer coisas que não fazem sentido. Por exemplo, vou começar agora a fazer exercício. Todos os dias agora eu vou na academia. Cara, você não está aceitando do jeito que você está. Você está querendo mudar a força. Você está querendo fazer algo que, assim, ó, eu vou falar impossível porque eu estou olhando a longo prazo. Mas é algo que não está na tua realidade, você está entendendo? Não encaixa com a tua realidade. Porque uma coisa que eu sempre falo para os pacientes é o seguinte, eu tenho que ser muito verdadeiro com você, né, com a minha paciente no caso, eu tenho que ser muito pé no chão. Não adianta eu querer exigir de você uma coisa que você não vai dar conta de fazer. E não porque você não é capaz, é porque você, agora no estado que você está, tem uma certa limitação. Então, se eu chegar para você e falar assim, não, olha, a gente vai começar aqui o nosso processo e eu quero que você comece essa dieta aqui extremamente restritiva. Eu também quero que você comece para academia 5 vezes na semana. Você pode até falar para mim assim, não, Lucas, beleza, eu vou fazer. Mas se a gente olhar o teu cenário hoje, você não está fazendo exercício? Ou se você está, você vai 1, 2 vezes? Você não está conseguindo se alimentar corretamente? Você tenta comer saudável, mas essas coisas não está assim, ó, alinhado? Então, é bem provável que você faça uma semana, na segunda semana você não dê conta de continuar. E se você não dá conta de continuar, o que você começa a pensar? Ah, eu não consegui. Ai, poxa, eu falhei. Então você começa a ter uma sensação de fracasso. Se eu falei para, né, falei, vamos lá, vamos fazer 5 dias de exercício físico, e você faz 4, você tem um sentimento de fracasso. O mesmo sentimento que se você fosse só uma vez na semana. Se eu falo para você, olha, vamos seguir esse planejamento aqui, você não pode comer, sei lá, carboidrato. Estou dando um exemplo. Aí você vai lá e come uma fruta. Cara, seu sentimento de fracasso. E esse sentimento de fracasso é o pior, porque aí começa a abrir margem para um tipo de pensamento que é o seguinte: ah, agora que eu já errei, agora que já não fiz direito, então isso gera um gatilho para você fazer o quê? Mais errado ainda, porque parece que você já jogou tudo por água abaixo. Então eu preciso, a partir desse entendimento, dessa clareza, fazer o quê? Direcionar vamos dizer assim, um caminho para minha paciente ter total condições de seguir aquilo. Então aqui a gente vai fazer o quê? Primeira coisa que eu quero que você faça, então ter essa clareza, essa orientação e não querer fazer coisas que você não dê conta de fazer.
Primeira coisa que a gente precisa fazer a partir desse passo é organizar, ajustar o que eu chamo de relógio biológico. Não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas se você não ouviu, eu vou te explicar agora. O que é esse relógio biológico? Nosso organismo ele tem um relógio, um relógio interno, é um relógio orgânico, certo? Esse relógio ele funciona como um relógio do dia. O seu organismo, apesar dele não ter hora, mas ele sabe exatamente o momento do dia que você se encontra. E esse relógio ele programa o seu corpo. Então, se a gente for olhar, eu vou até deixar aqui uma imagem da medicina chinesa, né? Ela fala muito sobre isso. O nosso intestino, por exemplo, ele tem um momento do dia que ele vai ter um maior desempenho para eliminar o excesso de alimentos. O excesso de alimentos não, né? O excesso que você teve, né? Vamos botar assim, ó, tudo que você comeu no dia anterior vai ser excretado. Então esse resíduo, ele tem um horário do dia para eliminar aquele resíduo que foi acumulado. E aí a gente pega lá, vai ser em torno de 5 horas a 8 horas da manhã. Isso de fato funciona. E eu falo não só por mim, que eu vou no banheiro igual um reloginho sempre de manhã cedo, mas com várias outras pacientes. Obviamente que isso é um costume, tá? Mas quando a gente para olhar no aspecto fisiológico, natural, normal do ser humano, é sempre esse horário. Isso faz muito sentido. Por quê? Porque quando você faz logo de manhã cedo, nesse tempo, é onde você não comeu praticamente nada, e é o momento do dia que está começando o dia, é o ponto zero do dia. Então você esvazia o teu reservatório, vamos dizer assim, o teu intestino, para quê? Para tu começar o dia podendo se alimentar, pegar resíduo. Então, assim, é muito poderoso isso. Então, cada órgão vai ter o seu ápice de trabalho. Obviamente que não trabalhe para, mas tem o seu ápice, tem o seu funcionamento em maior escala, em maior capacidade. Quando o organismo ele está em desequilíbrio, ele está inflamado, seus hormônios estão baixos, você está nesse estado de caos, esse relógio ele está desorganizado, ele está desalinhado. Por isso que você tem um intestino preso, ou o seu intestino ele é irregular, ou você vai até no banheiro, mas quando você olha para a qualidade das tuas fezes, é uma qualidade que, cara, às vezes tá mais pastoso, às vezes está mais normal, daqui a pouco tá bolinha, às vezes você tem uma evacuação completa, às vezes não tem. Enfim, é irregular. Ou às vezes você não tem problema intestinal no aspecto das fezes, mas você tem, por exemplo, digestivo. Você come e fica estufado. Você acorda com a barriga chapada, chega no final do dia você está igual uma grávida. Isso tem uma relação direta com o relógio, com a parte intestinal. Então, para que eu possa, e aí olhando aqui novamente lá para o cenário que você se encontra, para que você possa ter uma vida com mais disposição, com mais energia, com menos dores, que é o caso dessa seguidora aqui, né? Com capacidade de começar a fazer as coisas, ter um mínimo de motivação para fazer, ter um mínimo de possibilidade de conseguir seguir alguma coisa, é regulando internamente. Não adianta você querer forçar o lado de fora. A gente precisa regular o lado de dentro. E regular, quando eu falo, é regular esse relógio. Então, para você entender de uma forma prática, o que eu faço? A gente olha para a alimentação dessa paciente e começa a criar uma estrutura que a gente vai ter uma rotinazinha. Eu sempre falo de trabalho nessa hora que eu falo de rotina alimentar, porque eu faço essa comparação de rotina de trabalho, que funciona da mesma forma. Imagina que você está desempregado. E provavelmente teve um dia que você estava desempregada. E quando você está desempregada, né, e se a gente for olhar lá para trás, quando a gente é novo, cara, a gente não tem uma rotina como a gente tem quando está trabalhando. A gente não tem um horário muito certo para acordar, a gente não tem um horário muito certo para dormir, é meio instável, tá? Quando você começa a trabalhar, o que você faz? Você se organiza. Você começa, né, a ter agora um planejamento do dia que você vai falar assim, cara, eu tenho que entrar no trabalho esse horário, eu vou sair desse horário, então eu vou organizar meu dia, eu tenho esse compromisso, sei lá, eu tenho faculdade, eu tenho um compromisso no horário X, você se organiza. E é isso que nós precisamos fazer quando a gente fala de alimentação. Alimentação, as pessoas elas param e olham a alimentação de uma forma muito superficial. Hoje eu mesmo estava conversando com uma seguidora, uma outra seguidora que entrou em contato comigo, e ela estava se queixando de problemas intestinais, e ela falou, Lucas, minha alimentação é muito boa, eu como tudo certo, eu evito um monte de coisa, e de fato a alimentação dela era boa, só que ela pecava numa coisa, ela não tinha uma rotina. Então um dia ela comia uma coisa, no outro dia ela comia uma outra coisa, e nada de errado de fazer isso, desde que isso seja planejado.
desde que isso esteja de forma intencionada construída. Por exemplo, quando eu construo o planejamento da minha paciente, vai ter lá opções. São variações de uma refeição. Mas isso está calculado, isso está construído de forma intencional. Entende? E esse relógio ele precisa disso. E rotina é igual ao trabalho. Se você vai tomar café da manhã, todos os dias você tem que tomar café da manhã. Isso funciona para todas as refeições. Então, dentro do meu protocolo, a gente trabalha com uma alimentação que vai ter café, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar. Rotina. E aí isso aqui seguido diariamente, seguido todos os dias, refeição, semana por semana, mês por mês, a gente regula esse relógio. Quando você regula esse relógio, obviamente você vai ter mais energia, mais disposição, menos dores, porque a gente também vai ter um aspecto nutricional acontecendo. E aí a gente vai agregando valor, agregando capacidade física de você conseguir fazer as coisas. Então, pegando um exemplo já mais prático do dia a dia da paciente, né, onde eu recebo mulheres assim, eu falo, cara, nem comece exercício agora. Nem comece exercício agora. Se você quiser fazer um dia ou outro, que você está melhor, pode fazer, mas não é uma obrigação, vamos dizer assim, não é um planejamento que a gente vai traçar para você seguir. Eu quero que você comece a gastar a sua energia, o pouco de energia que você tem, o pouco de força de vontade que você ainda existe aí para você começar o plano, na tua alimentação. E aí, obviamente, que quando a gente constrói essa alimentação ela já tem algumas estratégias para facilitar a vida dessa mulher. Às vezes eu recebo paciente que, cara, tem uma vida extremamente corrida, uma vida extremamente acelerada. Também não posso fazer com que ela faça uma coisa difícil, porque senão ela também não dá conta de fazer. E aí ela vai errar, ou ela vai falhar. Então isso também pesa, né? E aí a gente constrói, enfim, eu dou toda a dinâmica para ela seguir. Mas o que eu quero que você entenda nesse vídeo é que, primeiro, você não está refém da menopausa. A menopausa é uma fase da tua vida, tá? Que ela é totalmente controlada. Você pode controlar ela, você pode se beneficiar dela, tá bom? Só que você tem que olhar para ela de uma forma agora diferente. Não adianta você estar na menopausa querendo fazer coisas que você fazia quando era mais nova. Ou querer fazer coisas achando que vai funcionar para você. É uma outra fase. É um outro tipo de organismo funcionando. E isso aqui existe um determinado cuidado. Por isso que eu sou especialista em mulheres acima dos 40 anos. Eu trabalho com isso. E todo o meu conhecimento e todo o meu método é construído e foi desenvolvido para esse público, para você. Então, isso é um ponto muito importante de você se ligar. Entendeu isso? Beleza. A gente agora entra na questão do intestino. Nosso intestino é um órgão que tem total capacidade de reativar o pouco de hormônio que ainda existe. Hormônios que são produzidos não mesmo pelo ovário, mas pela gordura e pelas suprarrenais. E esse intestino ele precisa estar saudável, porque são as bactérias boas que vão reativar esse hormônio. E quando esse hormônio é ativado, eu ganho qualidade de vida. Eu ganho mais saúde, eu ganho mais capacidade biológica. E, obviamente, isso aqui a gente está falando da parte hormonal. Quando a gente entra na parte nutricional, que vai vir em sequência, isso tudo é potencializado. E aí é onde você, de fato, tem a sua transformação, tem a sua mudança de vida, porque agora você passa novamente a viver. Você sai de um estado de sobrevivência e você passa a viver novamente. Então, mulher, é isso. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Comenta aqui o que você sente mais dificuldade hoje, tá? O que mais pesa para você. Se você está aqui me assistindo, eu acredito que você esteja no climatério ou na menopausa, então me conta. O que você mais sentiu de diferença depois que você chegou nessa fase do climatério e da menopausa? O que pesa para você? O que é uma dificuldade hoje na tua vida que apareceu nessa fase? E se você quiser ter um acompanhamento personalizado comigo, onde eu vou segurar na tua mão, vou te ajudar a desinflamar, vou te ajudar a emagrecer, perder barriga de uma forma natural, com um protocolo que já foi validado por centenas de mulheres que tem mais de 40 anos, né? Tem mulheres de 40, 50, 60 anos, 69 anos que conseguiram perder barriga, conseguiram emagrecer, melhorar a qualidade de vida, saúde. Vou deixar o link aqui na descrição do meu WhatsApp, e aí eu te explico como funciona, como ele pode te ajudar. E se fizer sentido para você, vai ser um prazer ser o seu último nutricionista. Combinado? É isso, nos vemos no próximo vídeo.